Fala torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu sou o Theo Miranda e mais uma vez vim aqui para falar sobre Santos com vocês. Dessa vez um pré-jogo para Palmeiras e Santos, clássico que acontece na Arena Barueri neste domingo às 16 horas, horário de Brasília. A partida não será no Allianz Parque porque vai ter um show no estádio, então o Palmeiras manda a partida na Arena Barueri dessa vez. O Santos vem embalado para essa partida contra o Palmeiras. O Santos vem de duas vitórias importantíssimas com confrontos diretos pela luta contra o rebaixamento. O Santos venceu o Bahia de virada por 2-1 em Salvador e goleou o Vasco na Vila Belmiro por 4-1. As duas partidas sob o comando do novo treinador fixo do Santos. Dessa vez já foi confirmado que o Marcelo Fernandes é quem segue com o Santos até o fim da temporada. Então, duas partidas, duas vitórias do treinador. O Santos vem bem, uma sequência positiva após um ano de muita dificuldade. Então o Santos vem embalado. Claro que também conta com um tabu a seu favor. O Peixe nunca perdeu na Arena Barueri. Em toda a história das atuações do Santos nesse estádio, são 11 partidas disputadas, 5 vitórias do Peixe e 6 empates. Então o Peixe nunca perdeu na Arena Barueri. Por outro lado, o momento do Palmeiras não é tão bom. O Santos vem de duas vitórias, o Palmeiras vem de duas derrotas no Campeonato Brasileiro. Perdeu fora de casa as duas partidas, tanto para Grêmio por 1-0, tanto para Bragantino por 2-1. Então o momento dos dois times no Campeonato Brasileiro, apesar das posições na tabela serem bem distantes, os momentos são inversos. O Palmeiras está no topo, porém com duas derrotas seguidas. O Santos está na parte de baixo da tabela, porém com duas vitórias seguidas. É um momento estranho do Palmeiras e um momento positivo do Santos. Então pode ser uma caixinha de surpresas. Vale lembrar que o Palmeiras, nessa última quinta-feira, foi eliminado da Copa Libertadores da América deste ano em casa, no Allianz Parque. Perdeu para o Boca Juniors nos pênaltis, numa partida muito pegada, uma partida digna de Libertadores mesmo. Então aí fica a dúvida, será que o Palmeiras vem abalado mentalmente ou será que o Palmeiras vem com sede de vingança? Então fica aquela dúvida no ar de como vai se portar o time do treinador Abel Ferreira. Se por um lado o Santos tem um tabu positivo na Arena Barueri, o Palmeiras, claro, tem um tabu mais positivo ainda sobre o Santos. O Santos não vence o Palmeiras desde de 2019, ou melhor, são 3 anos e 11 meses, para ficar mais preciso. A última vez que o Santos venceu o Palmeiras foi uma vitória por 2-0 na Vila Belmiro, no Campeonato Brasileiro de 2019, gols do zagueiro Gustavo Henrique e do atacante Marinho, que já foi muito destaque no Santos, hoje no Fortaleza, que eliminou o rival do Santos, Corinthians, na Copa Sul-Americana e enfrentará a LDU na final. O Santos não terá 3 de seus jogadores titulares. Soteldo e Dodô estão suspensos pelo cartão amarelo recebido na partida contra o Vasco, e o meia Lucas Lima está suspenso pela expulsão direta na partida também contra o Vasco, por conta daquela confusão generalizada que aconteceu após o Soteldo subir na bola, em que até a gente fica um pouco na dúvida do que realmente aconteceu, porque o Daronco fala que ele pisa, empurra e discute com um atleta adversário. O lance do empurrão dele no Veguete dá pra ver, é um empurrãozinho que, se olhar na briga, não é nada. O próprio João Paulo, o goleiro do Santos, fez coisa muito pior do que o Lucas Lima e recebeu apenas o cartão amarelo. Então as ofensas proferidas por ele a gente não consegue captar, e o pisão no pé também não conseguimos achar a imagem. Então a gente fica com essa dúvida do que realmente aconteceu. Acho que, como o Medel do Vasco já seria expulso, acho que o Daronco quis expulsar alguém do Santos também, para não perder o controle da partida. É uma confusão que o Vasco não brigou sozinho, também não sejamos inocentes, né? O Vasco não brigou sozinho, o Santos entrou na briga, então obviamente para manter o controle da partida tinha que expulsar um de cada lado, e me parece que o Daronco escolheu o Lucas Lima porque na hora que o Lucas Lima empurra o Veguete, ele está do lado do Bandeira. Então eu acho que o Bandeira passou a informação de que houve uma agressão do Lucas Lima ao centroavante vascaíno, por isso que o Daronco expulsou o atleta. O áudio do VAR conversando com o Daronco no momento da discussão é bem confuso, tipo, não dá nem muito para entender o que está acontecendo. Nas câmeras eles estão mostrando um lance, aí do nada o Daronco fala: vou expulsar o Medel e o Lucas Lima, sem nem ter feito imagem do Lucas Lima. É muito confuso mesmo o áudio do VAR, então fica um ar de dúvida mesmo.
Mas de qualquer forma o Santos não contará com o meia para a partida contra o Palmeiras. O meia que, claro, seria uma possível lei do ex. O Lucas Lima que teve uma passagem, apesar de ruim futebolisticamente, em questão de títulos muito vitoriosa no Palmeiras, inclusive vem sendo considerado campeão, né? Não sendo titular nem entrando na final, mas sendo campeão daquela Libertadores da América sobre o próprio Santos. Vou passar para vocês agora as escalações tanto de Santos quanto de Palmeiras, as prováveis escalações para o duelo, né? O Santos vai manter, apesar dos 3 desfalques, vai manter o esquema que vem dando certo, apesar de não contar com peças-chave, como são Dodô, que é um lateral esquerdo e vem atuando como zagueiro esquerdo, e o Soteldo, que é um meia, um ponta esquerda barra meia, mas que vinha jogando como um atacante ao lado do Marcos Leonardo. Mas o Peixe vai manter o esquema tático, já que funcionou. O Marcelo Fernandes, desde que assumiu o comando da equipe, implementou esse sistema tático, e foram duas partidas muito importantes, 2 jogos, 2 vitórias. Então acho que por isso o treinador decidiu manter o esquema, a formação. O Santos em um 3-5-2 com João Paulo no gol, os zagueiros Joaquim, Messias e João Basso, o ala esquerdo Lucas Braga, a dupla de volante formada por Tomás Rincon e Jean Lucas, Nonato substituindo o Lucas Lima e o Kevson na ala esquerda. No comando do ataque, o Santos terá uma surpresa. O atacante Alfredo Morelos fará sua estreia como titular no Santos, ao lado de Marcos Leonardo. O treinador, é claro, como eu já disse anteriormente, é Marcelo Fernandes, que já foi efetuado no cargo de treinador santista até o fim da temporada. A escalação do Palmeiras vem num 4-3-3, muito básico, mas com peças curiosas. No gol, o Everton, lateral esquerdo Piquerez, a dupla de zaga Murilo e Gustavo Gomes, e o Marcos Rocha é dúvida, mas pode estar na lateral direita palmeirense. No meio de campo, a trinca é Menino, Zé Rafael e Veiga. Aí no ataque temos algumas mudanças, umas peças diferentes do Palmeiras que já vem atuando com certa frequência, mas não são as suas posições de ofício. O Arthur deve atuar na ponta esquerda, Arthur que de ofício é ponta direita, deve atuar pelo lado esquerdo. O Rony será o centroavante e o Mike, lateral direito, deve ser o ponta direita do Palmeiras, que tem atuado nesse novo esquema com 2 laterais direitos e o Mike como um ponta direita mesmo. O treinador, é claro, é o português Abel Ferreira, multicampeão, mas que vive um momento de instabilidade no Palmeiras. Acho que dificilmente ele será mandado embora, mas o momento, claro, não é o ideal. São 2 derrotas seguidas no Brasileiro e um empate na Bombonera em 0-0, um empate em 1-1 no Allianz Parque, que acarretou a eliminação do Palmeiras nos pênaltis para o Boca. Então o momento não é o melhor, mas o Abel tem uma bagagem muito grande no Palmeiras e por isso deve se manter no cargo. O Santos hoje é o 15º colocado na tabela com 27 pontos. Se vencer, é claro, chega a 30, a mesma pontuação, claro que eu estou falando isso antes da rodada começar. Então o Santos tem os 27 pontos, se vencer chega a 30, mesma pontuação de Corinthians e Cruzeiro, 13º e 12º respectivamente, ultrapassando nesse meio do caminho também o Internacional que tem 29. Porém, se perder pode ser ultrapassado por Goiás, Vasco e Bahia. O Goiás, que tem 27 também, igual o Santos, pode chegar aos mesmos 30 pontos. O Vasco tem 26, pode chegar a 29. E o Bahia, que tem 25, pode chegar a 28 pontos. Os confrontos, tem um confronto direto, Goiás e Bahia, na casa do Esmeraldino. É um confronto direto, então alguém vai perder ponto. O Santos não vai ser ultrapassado pelos 2, porque em caso de empate, só o Goiás ultrapassa o Santos. Em caso de vitória do Bahia, apenas o Bahia passa o Santos. Em caso de vitória do Goiás, apenas o Goiás ultrapassa o Santos. E o Vasco pode ultrapassar também, tem uma pedreira, tem o São Paulo, claro, pode ser que esteja numa ressaca pós-título, mas venceu o Corinthians na última rodada no Morumbi por 2-1, com um bom volume de jogo, com uma capacidade técnica muito boa, então é um bom adversário, sem o Caleri, mas pode ser que seja uma parada muito dura para o Vasco, então pode ser que o Santos vai terminar na pior das hipóteses, com a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento, mas seguindo vivo ainda na competição. Mas é uma rodada que pode ser muito importante para o Santos, para se descolar de vez e seguir mais firme no campeonato, mais vivo do que nunca, contra a luta contra o rebaixamento, claro, porque se o Santos vai a 30 pontos, o Vasco perde para o São Paulo e há um empate, por exemplo, entre Goiás e Bahia, o Santos fica a 2 pontos do Goiás, a 4 pontos do Vasco hoje, e abriria, no caso, também os mesmos 4 pontos do Bahia.
Então é uma pontuação que, apesar de curta para um time como o Santos, que já passou muito tempo dentro da zona do rebaixamento, é muita coisa. Então é uma rodada que pode ser importante. O momento do Santos é positivo, o momento do Palmeiras é negativo. Então é claro que o retrospecto favorece o Alviverde, porém eu acho que a torcida santista não deve deixar de acreditar nunca e deve estar confiante para a partida contra o Palmeiras e acreditar mais do que nunca que o Santos pode sim conseguir uma vitória contra o Palmeiras e avançar contra essa luta do rebaixamento. Como eu disse já em outros vídeos, a partir de agora, a partir na verdade do jogo contra o Bahia, todos os jogos são finais de campeonatos para o Santos. Cada ponto conquistado é muito importante. Um empate contra o Palmeiras não é um mau resultado, mas claro que o ideal é a vitória, somar 3 pontos mais uma vez. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. As minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. Me sigam no Twitter para ficar por dentro das minhas matérias que eu publico. E claro também das minhas opiniões pessoais, que geralmente eu vou comentando por lá, tanto de Santos quanto de seleção brasileira ou de algum outro jogo, tanto nacional quanto europeu, que eu vá me interessar por, acho que vale a pena trazer alguma informação para vocês, alguma curiosidade, alguma opinião. No meu Instagram, é claro, eu sempre compartilho as matérias pelo meu story, então fica mais fácil de vocês acompanharem. Se inscrevam aqui no canal para não perder mais vídeos sobre o Santos, deixem um like para me apoiar e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e deixe aqui se vocês estão nos comentários se vocês estão confiantes para essa partida, para esse clássico entre Santos e Palmeiras na Arena Barueri, domingo às 16 horas, mando do Palmeiras. É isso, espero de verdade que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!